Olá, estudantes da Nova EJA. Eu sou a professora Kelly Bernardo e estarei com vocês ao longo do processo da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Falaremos hoje sobre evolução, que faz parte da competência 1 da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias e ensino médio. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Bom, o tema da aula de hoje é evolução. E quando falamos de evolução, temos que deixar bem claro que o processo de evolução ele requer tempo. Ele não vai acontecer da noite para o dia. São séculos para que ele se finalize. Esse processo de evolução ele requer modificações genéticas na espécie, garantindo a essa espécie o aparecimento de uma característica nova e que faça com que essa espécie se adapte ou melhor consiga sobreviver no ambiente em que ela se encontra. As teorias evolutivas, ou as áreas de pesquisas voltadas para como o ser vivo evoluiu, surgiram há décadas atrás. E dois pesquisadores são muito importantes nesse processo. São eles Lamarck e Charles Darwin. Ambos estudaram os princípios da evolução, onde hoje nós classificamos ou denominamos como teoria sintética da evolução, sendo esta o neodarwinismo, a teoria mais aceita sobre como se explicar a evolução das espécies, visando a teoria de Darwin, a teoria de Mendel, voltada para a teoria moderna da evolução ou a própria genética, garantindo que genética e seleção natural fossem as duas bases para se explicar como surgiu as características evolutivas ou as novas características em seres vivos. Carlos Linneu foi um grande cientista que não era um evolucionista, porém ele teve um papel muito importante na área de ciências da natureza. Linneu se dedicava à botânica e à física, mas ele tinha uma grande visão em relação a organizar os seres vivos em categorias taxonômicas. Ai, como assim, professora? Linneu classificou todos os seres vivos em pequenos grupos, fazendo com que ficasse mais fácil de se identificar os seres vivos quanto às suas semelhanças e diferenças. Linneu não acreditava em evolução. Para ele, os seres vivos nasciam e se mantinham iguais devido ao processo de criação. Ele acreditava no fixismo, onde o número de espécies existentes são os mesmos desde o início da criação, ou seja, a evolução em si não existia para Linneu. Linneu também acreditava na geração espontânea. A geração espontânea, ela traz um histórico de origem da vida, falando que a vida poderia ter surgido de uma força vital. A vida poderia surgir do nada. Ah, aqui tem um ambiente propício para ratos. Nossa, surgiram ratos. Isso é a teoria da geração espontânea, que a geração da vida poderia surgir do inanimado. Hoje, nós temos várias linhas de estudo sobre essa origem da vida. Nós falamos hoje da biogênese, que seria toda espécie só pode existir mediante uma já pré-existente. Certo? Linneu foi o grande desbravador da taxonomia. Ele classificou os seres vivos em 5 categorias taxonômicas: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Para ele, essa classificação taxonômica facilitaria o estudo das espécies. E que para os cientistas, para os evolucionistas, isso facilitou classificar os seres vivos e identificar onde cada um se adequava nos grupos. Atualmente, essa classificação de Linneu sofreu algumas alterações, como eu estou mostrando a vocês nesse slide. Nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
quanto mais próximo a reino, maior a diversidade biológica entre os representantes. Quanto mais próximo de espécie em uma classificação taxonômica, maior o grau de parentesco entre os animais. Hoje, essa pirâmide classificatória, essa taxonomia, ela mudou um pouquinho. Adquiriu um novo integrante, que é o domínio. Então, hoje nós temos como categorias taxonômicas domínio, reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. Nessa videoaula, nós falaremos das teorias evolucionistas. Vamos lá? Vamos falar da teoria de Lamarck, cujo nome Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck, que viveu na época de 1774 a 1829. Lamarck, ele acreditava que o ambiente modificava as espécies e que o princípio evolutivo era o ambiente. Ou seja, a condição para que houvesse a evolução seria o ambiente solicitando, exigindo, fazendo com que a espécie se modificasse ao longo do tempo. Lamarck era um naturalista francês, onde foi o primeiro a propor essas teorias evolucionistas. Vamos falar mais um pouco dele. Duas teorias dadas por Lamarck são chamadas de lei do uso-desuso e a lei da herança de caracteres adquiridos. Veja como era o pensamento de Lamarck. Para Lamarck, o ambiente modificava as espécies para que elas melhor se adaptassem ao ambiente. Então, ele dizia que quanto mais uma espécie utilizava uma parte do seu corpo, quanto mais ela usava, mais ela tendia a evoluir, a se desenvolver. E quanto mais ela deixava de usar uma determinada estrutura do seu corpo, essa estrutura tenderia ao atrofiamento, deixando de ter uma atividade, deixando ou perdendo a sua funcionalidade. Veja como seria. Lamarck acreditava que as girafas teriam pescoços pequenos e, seguindo a lei do uso e desuso, de tanto elas esticarem os pescoços para se alimentarem, girafas essas que são herbívoras, como elas tinham que esticar o pescoço para poder alcançar as árvores mais altas, esse movimento, este esforço repetido, fez com que as girafas hoje tivessem o pescoço tão grande como vocês sabem. Lamarck também dizia que essas características vindas ou oriundas da lei do uso e desuso, elas seriam uma herança, ou seja, quando as girafas esticavam os pescoços, elas tenderiam a modificar o seu conteúdo genético. Na verdade, ele não usou o nome genético, tá, gente? Mas ele dizia que, seguindo esse princípio do esticar o pescoço, as características adquiridas ao longo da vida, essa característica tenderia a gerar características aos descendentes. Ou seja, uma girafa nasceu de pescoço pequeno, mas ao longo da vida dela, ela esticou o pescoço e na juventude, na fase adulta, ela tinha um pescoço bem grande. E que na hora da reprodução, todos os filhotes oriundos dessa girafa tenderiam a ter pescoços grandes. Então, quais são as duas teorias que nós vimos hoje sobre Lamarck? A lei do uso-desuso, onde ele diz que quanto mais você usa a parte do seu corpo, mais ela tende a se desenvolver, quanto menos você usa, ela tende a atrofiar. E que a lei da herança de caracteres adquiridos, onde um ser vivo adquire uma característica ao longo da sua vida e essa característica vai ser transmitida de geração a geração. Vou colocar aqui o exemplo para que vocês possam anotar, mas nós já falamos da girafa, mas agora eu vou falar de outro exemplo, que são as aves pernaltas. Como assim, professoras? As aves aquáticas, o flamingo, por exemplo. Já observaram como elas têm grandes pernas? Lamarck também explicou a grande diversidade, a grande
a grande característica, né, vamos dizer assim, das aves pernaltas. Por que ele explicou elas? Por que elas serviram de estudo para o Lamarck? Bom, Lamarck observou que muitas aves teriam pernas curtinhas, mas que grandes grupos de aves, principalmente as aves aquáticas, elas teriam pernas mais compridas. E ele supôs que esse desenvolvimento, ou que o aparecimento dessa característica, pernas compridas, veio de um esforço produzido por essas aves para poder não molhar as penas durante a caça do seu alimento. E com isso, no ato de esticar as perninhas para não molhar as penas, essas aves adquiriram a característica pernas compridas. Como Lamarck era criativo. Se Lamarck vivesse no tempo atual, ele diria que algumas populações indígenas adquiriram, diante da lei do uso e desuso, uma característica dele, que são aquelas espécies indígenas, aquelas populações indígenas que costumam colocar argolas no pescoço. Eles vão colocando para cada ano de vida da pessoa uma argola. E chega a um ponto do pescoço ter 20, 30, 40 centímetros por conta das argolas. Lamarck, vendo esse exemplo, ele diria que era um bom exemplo da lei do uso e desuso, que é a questão de tanto esticar o pescoço, os índios que tinham esse hábito de colocar as argolas desenvolveram pescoços bem grandes. Mas hoje nós sabemos que ao tirar a argola, o pescoço não seria sustentado devido ao deslocamento da coluna vertebral. Ah, professora, isso é tão complexo. Tenham calma, vocês vão aprender. Aqui eu dou o exemplo para vocês do que o Lamarck falou em relação às girafas. Que o comprimento do pescoço da girafa é um outro exemplo, justificando a teoria de Lamarck, onde o esforço da girafa fazia parte de um hábito alimentar para que ela pudesse sobreviver e acarretando em si, no futuro, uma transformação da espécie. Mas, professora, o que não dá para entender é como é que essa girafa desenvolveu esse pescoço tão grande ao longo do tempo. Pois é, né? Imagina, você tem um animalzinho com um pescoço curto e você agora vai alimentar ele com uma certa altura. Será que ele vai conseguir esticar esse pescoço e esse pescoço, no ato do esticar, esse pescoço vai realmente crescer? Que conclusão você tira em relação às teorias de Lamarck? Anota aí no teu caderno. Vamos para Charles Darwin. A teoria de Darwin, chamada de seleção natural, ela é aceita até hoje, certo? A gente já diz isso para poder, passar a informação de Lamarck, deixar ela ali guardadinha e vamos falar de um grande naturalista chamado Charles Darwin. Charles Darwin, ele era inglês e ele desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base moderna da teoria sintética, que é a teoria da seleção natural. Para Darwin, o ambiente não tinha o poder de obrigar a espécie a evoluir, mas o ambiente selecionava aquelas espécies ou aquele indivíduo mais apto a sobreviver no ambiente onde ele está. Para Darwin, o ato de sobrevivência ou a chance de sobreviver, ela seria maior para aquelas espécies que tinham aquelas características viáveis para o ambiente. Darwin contrapôs as ideias de Lamarck, pensando Lamarck pensou no ambiente modificando as espécies. Não, está errado. Na verdade, o ambiente seleciona as características mais viáveis para garantir a sobrevivência da espécie. Para Darwin, os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para viver no ambiente. Vamos ver os exemplos de Darwin. Darwin estudou
também o pescoço das girafas, certo? Mas para isso, antes de falar do pescoço das girafas, ele fez uma longa viagem pelas Ilhas Galápagos, que durou 5 grandes anos. E lá ele percebeu que em 5 grandes ilhas ele visualizou várias aves que aparentavam pertencer à mesma espécie, mas que tinham a formação de bicos diferentes. Isso rendeu a Darwin o seu primeiro livro, que é o livro da Origem das Espécies, publicado em 1859. Darwin percebeu que, apesar das ilhas estarem bem próximas, o bico das aves era diferente. E essa diferença garantia a sobrevivência das aves no ambiente onde elas se encontravam. Algumas aves tinham bicos mais resistentes, outras tinham bicos mais frágeis, por conta do tipo de alimentação. E daí ele desenvolveu a teoria da seleção natural. Então vamos lá. Qual foi a primeira ideia de Darwin em relação a todos os seus estudos? Bom, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Darwin vislumbrou a ideia de que um grupo de seres vivos pertencentes à mesma espécie existia entre eles características particulares, individuais, características específicas para o indivíduo, que mesmo sendo específicas, não os tornavam espécies diferentes. Seriam variações de características. Ai, professora, eu não estou vislumbrando. Vamos olhar. Meus cabelos loiros, o seu pode ser preto, o da colega pode ser ruivo, o da outra colega pode ser castanho. Variações para uma mesma característica. Então, que características poderiam ser essa, Kelly? Cor do cabelo, altura, forma do bico, forma da mão, desenvolvimento da coluna, características que podem estar presentes num grupo de seres vivos, mas apresentar variações para uma mesma característica. Darwin também pensou em que todo organismo teria grande capacidade de reprodução. Todo ser vivo se reproduz e essa reprodução se dá sempre em indivíduos da mesma espécie. Então, nesse ato de reproduzir, eu teria a produção de descendentes, porém, esses descendentes só poderiam chegar à etapa adulta se as condições de vida dele ou as características que ele apresentasse forem suficientemente adequadas para viver no ambiente onde eles habitavam. Professora, está muito complexo para mim. Tem como a senhora me dar um exemplo? Por exemplo, vamos dar um exemplo que vocês conheçam. Todos vocês conhecem a raça de cão chamada de São Bernardo. Essa raça ela é natural de países frios. Esse animal, ele é grande, ele tem uma capa de gordura, um couro bem espesso, para garantir a sobrevivência do animal no habitat dele natural, que são regiões bem frias, certo? Se você pensar no princípio da evolução como Darwin pensou, você entende que esses animais que vivem em regiões frias, eles tendem a ter uma capa de gordura maior e uma pelagem mais espessa para poder resistir ao frio. Se você virar agora para o nosso hemisfério e olhar para as raças de cães que nós temos aqui no nosso Brasil, um fila brasileiro, um pinche, que são animais que têm uma capa de gordura bem menor, uma pele bem fininha. Por que será? Será porque nós temos um clima quente? Será que esse animal de pelo fino, de pele fina, sobreviveria numa temperatura menor? Ou ele se sairia maior em climas mais quentes? Será que um São Bernardo conseguiria sobreviver no calor de Fortaleza? Será que ele conseguiria ficar exposto ao sol tão livremente, sem sofrer por conta desse clima? E aí,
O que é que vocês me dizem? Essas discussões, nós queremos que vocês comuniquem-se no grupo conversando sobre aquilo que vocês entenderam nas videoaulas, porque assim nós teremos como analisar todo o desenvolvimento de vocês ao longo do processo. Então, a comunicação é essencial nesse momento. Esse nosso jogo de ideias será o nosso fórum de discussão no grupo de WhatsApp. Então, anota tuas considerações e vamos discutir no grupo no final da videoaula. Vamos seguir? Para Darwin, essa condição de características melhor adaptadas para sobreviver garantia uma luta à sobrevivência. Mas, professora, como assim? Ora, eu tenho uma população de animais que apresentam variações diferentes. Porém, aquela característica mais viável ao ambiente, ela tende a se desenvolver, ela tende a sobreviver, ela tende a se reproduzir, porque ela vai durar mais tempo naquele ambiente. Assim, havendo uma luta pela vida entre os descendentes. Por quê, professora? Porque seria uma luta natural. As espécies, né, aqueles indivíduos pertencentes à mesma espécie, aquela população ali, ela tenderia a disputar entre si a sobrevivência no ambiente, garantindo assim a sobrevivência sempre do mais forte. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparadas aos organismos com variações menos favoráveis. Então, vamos pensar mais uma vez no cão São Bernardo, no cão Pinche, tá? As duas raçazinhas que nós citamos há momentos atrás. Será que uma família de pinches conseguiriam se reproduzir e sobreviver adequadamente soltos num ambiente de temperatura fria? Será que essa população ela conseguiria vingar, gerar descendentes, perpetuar ali naquele ambiente frio? Não sei, professora. Mas se ele viver dentro de uma casa, você está criando uma condição. Estamos falando aqui de um animal vivendo na natureza. Eu estou falando de raças de cães pinche que estão soltos no ambiente frio. Será que eles conseguiriam sobreviver às baixas temperaturas? Ou será que dentro das nossas casas nós daríamos a ele condições para sobreviver? Para um cachorro São Bernardo vivendo aqui em Fortaleza, ele solto na natureza, será que ele conseguiria sobreviver às altas temperaturas? Será que ele poderia se reproduzir, gerar descendentes e esses descendentes gerar mais descendentes? Ou será que dentro das nossas casas, como o nosso animalzinho de estimação, nós não criaríamos situações que favorecessem a sobrevida dele, como um ar condicionado na casinha, com uma área verde de ventilação, com banhos regulares, com uma melhor adaptação ao ambiente quente, vivendo dentro da casa e não exposto todas as horas do dia ao sol? Isso são condições que eu crio artificialmente. Mas naturalmente, ele conseguiria sobreviver? Ele teria reais condições de se manter vivo no ambiente, nesse ambiente quente que é o do nosso estado? E aí? Vamos para a terceira ideia do Darwin. Organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes, até porque eles estão mais adaptados a viverem ali. Até porque eles têm as condições necessárias, as variações necessárias. Com a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam as maiores variações vantajosas. Vamos trabalhar com a ideia da seleção natural de Darwin, voltado para as girafas?
Pronto. Vamos aqui falar, antes de falar do contraponto entre Lamarck e Darwin, vamos falar da teoria do Darwin para as girafas. Assim como nós falamos da teoria de Lamarck em relação às girafas, onde ele afirmava que as girafas esticavam o pescoço para poder alongá-lo e alcançar a copa das árvores mais altas, Darwin disse não, isso não acontece. Para Darwin, existiam populações de girafas onde o pescoço dessas espécies, ou desse grupo de indivíduos, era variável, ou seja, existia na população girafas de pescoço curto, girafas de pescoço médio, girafas de pescoço longo. E que ao passar do tempo, as árvores de copas mais altas ficaram viáveis apenas para as girafas de pescoços maiores, fazendo com que as girafas de pescoço mais curto entrassem em extinção devido à escassez de alimento. Ah, mas professora, elas poderiam buscar outro alimento, mas aí elas teriam que lutar entre si por este recurso alimentar. Elas também poderiam estar disputando esse alimento com outras espécies. Aí a teoria de Darwin fazer tanto sentido. As girafas de pescoço mais longo, elas não teriam que competir com outros animais, nem entre outras girafas de pescoços variados. Elas conseguiriam alcançar as copas das árvores mais altas com mais facilidade. Então, quando você traça o paralelo entre Lamarck e Darwin, Lamarck dizia: o ambiente modifica a espécie. Para Darwin, o ambiente seleciona as espécies com características mais viáveis. Para Darwin, a seleção natural. O ambiente seleciona aqueles indivíduos mais aptos a sobreviverem às condições ambientais do momento. Tudo beleza até agora? Então, vamos seguir. Vamos falar agora da teoria sintética da evolução. Quando Darwin lançou a teoria da seleção natural, ele não tinha em suas mãos todo o conhecimento sobre genética, nem sobre a propagação das características hereditárias. Darwin trabalhou com a ideia da reprodução e da perpetuação daquela característica mais vantajosa ou de maior frequência na população. Darwin também dizia que como as espécies mais adaptadas estavam em maiores números, elas teriam que se reproduzir entre si. Darwin nunca trabalhou com genética, mas a teoria sintética da evolução veio para afirmar e comprovar que todos os achados de Darwin fariam sentido. Por quê, professora? Porque a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, ela foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência as noções do Darwin sobre a seleção natural e incorporando nesses estudos de Darwin as noções atuais de genética, onde eu sei que o fator hereditário garante a propagação de características de geração a geração, onde o mais importante, onde a maior contribuição individual da genética foi extraída dos trabalhos de Mendel, onde ele provou que as características eram geradas e trazidas de geração a geração pelos nossos descendentes. Ou seja, uma determinada característica, ela não se perde com a reprodução, ela é herdada na geração seguinte. E isso deu todo o potencial para a gente hoje afirmar que a evolução sim ocorre e que a teoria sintética da evolução está ligada à seleção natural, onde os organismos mais bem adaptados sobrevivem no ambiente e que essa característica que eles apresentam é propagada, disseminada pelo fator hereditário no ato da reprodução. Vamos agora lançar o grande desafio a vocês, que é tentar desvendar quais foram os grandes pesquisadores
da teoria sintética da evolução. Para isso, vocês farão vídeos curtinhos, de 2 minutos, citando o nome deles e dizendo qual foi o grande achado científico desse cientista. Não entendi, Kelly. Você poderia repetir? Mais uma vez. Estou lançando para todos vocês um desafio. Um vídeo de 2 minutinhos. 2. Vocês vão fazer um vídeo. Vocês podem estar lendo no papel sem problema nenhum, mas a tua pesquisa vai ser de muito agrado para mim. Você vai pesquisar sobre os cientistas que desvendaram a teoria sintética da evolução e vai dizer para mim o que foi que eles acharam, qual foi a grande teoria que eles lançaram, certo? Olha o desafio. E para aumentar a nossa curiosidade, fomentar o nosso conhecimento, vamos falar de uma evolução artificial. Para vocês verem como evoluir está no nosso dia a dia. Vou citar uma situação. Quem nunca criou cães de raça e quis que eles só cruzassem com animais da mesma raça? Existem pessoas que têm como é que eu posso dizer, aquela vontade, aquela ideia de que um animal de raça pura não pode misturar a sua genética com outros animais porque ela deixaria um legado não puro. Mas que para Darwin isso não é nenhum fator. Mas na nossa sociedade atual, nós temos a seleção artificial. Como é que ela ocorre? Por exemplo, nós somos grandes pecuaristas. Vislumbrem esse futuro para nós. Somos grandes pecuaristas e criamos várias cabeças de gado. E nessas cabeças de gado nós temos um touro reprodutor. Mas esse touro reprodutor, ele não vai acasalar com qualquer vaca da nossa grande fazenda. Nós vamos cruzar esse touro reprodutor apenas com vacas leiteiras. Por que será? Porque nessa hora eu estou selecionando artificialmente 2 variações que eu quero e que teoricamente são mais comerciais, ou seja, vai me garantir um lucro maior. Não visualizei, professora. Ok. Geralmente os pecuaristas vendem o sêmen dos touros mais robustos, mais fortes, que produzem uma carne mais gostosa, um potencial muscular melhor, exatamente para poder propagar essa característica do touro que eles possuem. Do mesmo jeito que os óvulos das vacas leiteiras também são comercializadas. Por quê? Porque vacas que produzem mais leite são mais viáveis para aqueles pecuaristas que querem vender ou comercializar o leite produzido por essas vacas. Veja que estranho. Será que é estranho isso? Alguém vislumbrou? Tá vendo? Professora Kelly colocando formiguinhas na cabeça de vocês, indagações, porque a ciência é assim. Investigar, aliás, observar, criar a pergunta e investigar. Muito obrigada pela participação de todos. Na próxima aula, mais uma vez, estaremos com vocês. Tchau!